Turma do segundo ano, unidade 6, página 8, unidade 6, página 8 em diante. Nós vamos falar agora sobre a ética na modernidade, tá? Bom, ética nós já trabalhamos em sala de aula, nós sabemos o que é ética, o que é postura, tá ok? Mas quando você fala na modernidade, você começa a pensar na ética nos dias de hoje, né? No que seria a ética nos dias de hoje, o que é ter ética a partir daí. Primeiro que ética você vai acumulando ao longo do tempo na sua formação, quando você vai se desenvolvendo como cidadão, como pessoa, e você vai aprendendo muita coisa. Bom, a ética, justamente, nós começamos a aprender que ela não é a ação, né? A ação não vale por ela mesma, mas pelos seus efeitos. Quando eu digo que a ação não vale por ela mesma, mas pelos seus efeitos, o que são os seus efeitos? Seus efeitos é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz. Então, é a primeira coisa. Quais são os seus efeitos? Tá? Então, essa é a grande análise. O bom efeito não é aumentar o próprio poder, não é se colocar lá em cima, tá? Nós confundimos essa questão, não é se colocar lá em cima, tá? Mas alegrar no maior grau possível o maior número de indivíduos. É deixar sempre as pessoas à nossa volta satisfeitas com as nossas ações, com aquilo que nós podemos fazer. Primeira coisa é a primazia da verdade sobre a mentira, né? Quem mente nunca é ético. Quem mente sempre utiliza a mentira para ganho próprio, tá? Seja a pior mentira ou seja a mentira mais pequena, é para ganho próprio, né? Então, quando dá um exemplo aqui nítido para vocês, quando minha mãe pergunta assim: "Você fez a tarefa de casa?" E eu digo: "Mãe, fiz a tarefa de casa, então tá bom, pode assistir televisão." Você vai dizer: "Moça, mas você mentiu, você não fez a tarefa de casa, você está apenas dizendo que fez para se beneficiar." Aquela criança, ela utilizou a artimanha ali para se beneficiar. Você vai dizer, de repente você vai falar: "Mas nossa, foi uma coisa pequena, né? Foi apenas uma pequena mentira do dever. O que isso vai interferir na vida dela?" Muita coisa. Grandes coisas começam com pequenas coisas. Meus filhos, vocês têm que compreender que pequenas coisas te levam a grandes coisas. E grandes coisas eram pequenas coisas, tá? Ninguém é poderoso da noite para o dia. Esse poder vem aos poucos, tá? Então nós temos que dominar a nossa mentira. Parar de mentir. Utilizar sempre a verdade como pilar. Quem é ético nunca utiliza a mentira como algo para se beneficiar ou beneficiar as outras pessoas, tá? Bom, respeito à honra pessoal, tá? Dignidade humana. Dignidade humana significa o quê? O que é dignidade humana? Vamos tentar entender primeiro o que é dignidade humana. Primeiro vamos entender o seguinte: o princípio da dignidade da pessoa humana é o valor que dá unidade e coerência ao conjunto de direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais, que são os direitos básicos, eles se encontram na dignidade humana. Dignidade da pessoa humana, ela é um conjunto de princípios e valores, tá bom, filhos? Que tem a função de garantir cada cidadão que tenha seus direitos respeitados pelo Estado, tá? A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio fundamental e significa que um objetivo, tá? Ela significa que ela é um objetivo a ser cumprido pelo Estado através dos seus governos. Isso é a dignidade da pessoa humana, tá? As pessoas, elas têm que se sentirem
dignas. Isso está muito ligado à ética da modernidade. Por que está muito ligado à ética da modernidade? Porque a partir desse exato momento, o homem ele precisa estabelecer um princípio de sobrevivência. Ele precisa estabelecer um limite entre as coisas. Ele tem que saber como ele deve proceder, sempre da melhor maneira possível. Tá? Era isso que Kant estabelecia. Lá na unidade 6, na página 8, agora nós começamos a abordar essa questão. A ética de Kant ali, tá? Nessa grande análise. Então, dentro da teoria de Kant, Kant defendia que o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas. Então vamos lá. Falei ainda há pouco para vocês que se eu chego hoje para minha mãe e digo: mãe, fiz o dever de casa e utilizei isso como mentira para me beneficiar, para ver uma televisão, significa que é a minha intenção de como ela é praticada, tá? Como é que eu pratiquei? Quais são as minhas intenções em utilizar essa artimanha? Então Kant defende que o valor moral das ações depende unicamente das intenções com que são praticadas. Aí vamos àquela velha teoria da aula passada quando falamos ali sobre Santo Agostinho, no caso, né? Se as suas ações são más, são péssimas, são ruins, são horríveis, então realmente toda a sua trajetória, estrutura de vida, ela passa a ser ruim também, tá? Então toda a sua ação é ruim porque você cria-se, você faz a maldade, se beneficia da maldade justamente para ganhar proveito em si. Você escolheu o bem, você escolheu o mal, você escolheu o caminho, você teve o livre-arbítrio a partir daí. E aí Kant ele entra com o seu pensamento. A moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Resumindo, o que você faz para ser feliz? Você se beneficia de alguma coisa para ser feliz? É a primeira questão. Se eu, Leandro, me beneficio de algo para ser feliz, opa, tem alguma coisa séria e preocupante aí, né? Então, se hoje eu sou um parlamentar e moro numa casa, numa mansão avaliada em 5 milhões de reais, e eu, como parlamentar, como deputado, estou desviando dinheiro do governo, do povo, para me beneficiar, a minha felicidade é às custas dos outros. Opa! Então é isso que Kant quer dizer. Você é feliz às custas de quem? Kant ele diz que você tem que ser feliz por conta própria, pelas suas ações, pelas suas boas ações. Então o que que lhe torna digno de felicidade? O que tem lhe transformado? O que tem feito você ser digno da sua felicidade? É o fruto do seu trabalho? São as suas conquistas? Então, Kant ele estabelece essa grande análise para a gente aí. Ó. E Kant ele diz o seguinte: acredite em milagres, mas não dependa dele. Interessante isso. Por que Kant ele traz essa grande análise para a gente? Quando ele fala acredite em milagre, mas não dependa dele, é que você tem que continuar crendo, mas você tem que continuar buscando. Acabou. Essa é a grande análise. Continue crendo, continue tendo fé, mas acorde cedo de manhã para trabalhar. Acabou. Não existe fórmula mágica nenhuma, né? Por isso que Kant, quando ele vai falar da questão da ética, ele vai falar que existe alguma coisa errada na questão quando você define o que é felicidade. Existe alguma coisa errada quando você diz que está se dando bem às custas da outra pessoa. Então, para a nossa sociedade moderna hoje, nós temos que começar a repensar na questão baseada no valor.
valor humano. E continuando no livro aí na página 9, né, nós falamos da ética contemporânea, que é a tentativa de apagar as luzes, tá? Ali na desconstrução do idealismo, tá? O existencialismo, o homem indivíduo, tá? O homem social, o homem irracional, tá ok? Então, nós temos essa questão aí que vai ser discutida também nas futuras aulas aí, conforme nós vamos discutindo esses temas ali. Do que é o homem social, do que é o homem racional, do que é o homem indivíduo a partir dessa ideia. E aí nós temos o seguinte, a ética, tá, contemporânea, né, ela foi a dimensão ético-moral e o direito, a ética contemporânea, tá, ela teve seu início em meados ali do século XIX, devido às mudanças que a evolução da ciência provocou na humanidade. A validade de uma ordem jurídica positiva e independente nesta moral absoluta, única e válida. Bom, então a partir destes avanços, desses acontecimentos no século XIX, né, essas grandes mudanças ocorridas ali em toda a humanidade, né, com o desenvolvimento das ciências, chegaram ao paradoxo de criar condições cada vez mais eficientes de destruição até mesmo da própria humanidade. Então há uma crítica muito grande sobre a ética contemporânea, que o ser humano ele foi justamente colocando algumas coisas como prioridade, e não mais a razão, e não mais a moral, não mais a qualidade de vida. E isso realmente é algo que impacta para o lado negativo da humanidade, do ser humano, que não se encontra mais como pessoa na sociedade. E nós temos essa grande análise, né? Porque a grande análise importante a partir daí vem que essa aí na tela de vocês talvez é algo mais importante para a nossa sociedade no que nós vivemos hoje, né? Viver isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Isso é algo muito forte na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade de equilíbrio. Nós estamos sempre nos equilibrando, tá? Para a gente não cair, para a gente não ficar justamente no chão. A gente sempre está vivendo entre as escolhas e as consequências. Então, quer dizer, é um cenário muito delicado que vivemos hoje. Hoje, posso dizer que 2020, muita gente está se equilibrando para não cair, por causa de uma conta de um vírus, um inimigo invisível, que derrubou a saúde de muita gente, destruiu muitas famílias, arruinou muita economia e desequilibrou muitas nações. Então, nós estamos assim, vivendo, nos equilibrando o tempo todo, tá? Tudo bem que tudo que aconteceu foi algo natural, algo que realmente um fenômeno da natureza, né? Vamos dizer assim, né? Um fenômeno da natureza, a qual nós hoje, seres humanos, acabamos estando de frente, na linha de frente. E isso nos mostra que nós acabamos sendo fracos através disso aí. Nós somos fracos quando entra nesse assunto, no assunto da ciência, no assunto da biologia, dos fenômenos da natureza. Nós não temos força, não dá para brigar. O ser humano ele não consegue brigar com a natureza. Bom, galera, na próxima aula nós vamos continuar, tá ok? Na página 10 da unidade 6, nós temos aí para falar sobre o além do homem-homem. Nós também temos ali para falar sobre, vamos ver aqui o que tem mais na unidade 6. Lá na unidade 6 tem a existência, né? O preceder da existência e o homem além do outro homem, tá? Esses aí são os pontos que nós vamos debater. E na próxima aula vamos continuar o nosso assunto, o nosso tema, nossa abordagem aí sobre esta questão aí. Tá ok, galera? Um abraço, um beijo para todo mundo aí e até a próxima aula, até o próximo encontro aí com vocês, tá ok? Valeu, galera. Fui, até a próxima.